E agora vamos para o quadro O que a Bíblia diz. Estamos aqui com o pastor Natanael Rinaldi Filho, aonde estará respondendo algumas perguntas. E nós estamos estudando sobre o Natal, o nascimento do Senhor Jesus Cristo. E nós temos aqui algumas perguntas concernente a este tema, o Natal. Pastor Natanael Rinaldi, a pergunta é a seguinte: por que a Bíblia recomenda aos magos que sigam a estrela do nascimento de Cristo, quando ela, a Bíblia, condena a astrologia? A Bíblia, como o irmão disse, ela condena o uso da astrologia. Gostaríamos de citar o texto que está em Levítico, capítulo 19, verso 26. Se o irmão pudesse ler. Sim, vamos então ler esta passagem bíblica, aonde Deus condena adivinhações, feitiçarias, astrologia. Levítico, capítulo 19, 26. Não comereis coisa alguma com sangue. Primeira advertência, né? Não agourareis, nem adivinhareis. Então aqui é muito claro, né? Não agourareis, nem adivinhareis. Então, nós sabemos que Deus abençoou os sábios, no caso específico, no nascimento do Senhor Jesus, por utilizarem uma estrela para indicar o nascimento de Cristo. Mas este fato isolado, ele não dá suporte às chamadas reivindicações dos astrólogos. A astrologia é uma crença em que o estudo do arranjo e dos movimentos das estrelas é capaz de habilitar alguém a predizer a ocorrência de eventos, se estes serão bons ou maus. A estrela utilizada nessa passagem bíblica, ela teve a finalidade única de anunciar o nascimento do Senhor Jesus Cristo e não de predizer este evento. Deus concedeu a esses sábios a estrela como lhes proclamar que a criança havia nascido. Então era um sinal de que eles já sabiam. Podemos ler em Mateus, capítulo 2, verso 16, essa ocorrência. Mateus, capítulo 2, 16, né? Diz assim o texto bíblico: então, Herodes, vendo que tinham sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira os magos. Então a estrela guiando os magos, ela não foi utilizada para predizer, quer dizer, um acontecimento futuro. E a astrologia, ela promove, como horóscopo, a previsão do dia, a previsão de coisas futuras. Ela não foi utilizada desta maneira, mas para proclamar o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Devemos saber que Deus é criador de todas as coisas. O Salmo 19 fala
sobre isso, que os céus proclamam a glória de Deus. Então Deus é poderoso. Romanos capítulo 1 também fala que o apóstolo Paulo falando que a criação revela a existência de Deus. Então são verdades bíblicas que falam sobre o sol, a lua, as estrelas, e podemos relacionar esses fatores celestiais, esses astros, também em conexão com a segunda volta de Cristo. O próprio profeta Joel também fez essa predição de que quando o Senhor Jesus estivesse para voltar, acontecimentos da natureza criada por Deus se manifestariam. Então, esses sábios, os magos, eles não consultaram a estrela, os astros, para saber acerca do nascimento de Cristo. Eles foram orientados, né? A estrela serviu como uma orientação que Deus utilizou para indicar o local aonde o Senhor Jesus nasceu. E é muito importante frisar, né, pastor, que a Bíblia condena taxativamente a consulta a astros, a astrologia. É uma prática condenada pela Bíblia. Uma outra pergunta, pastor, falando sobre esses magos que vieram adorar o Senhor Jesus, relatado aqui em Mateus, né, capítulo 2. Gostaria até de ler o texto aqui e fazer esta pergunta para o pastor. Quem eram realmente os magos do Oriente? Nós lemos aqui em Mateus, capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. O texto diz o seguinte: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Vieram adorar a Jesus. Então Jesus recebe adoração. Então a pergunta, pastor, quem eram os magos do Oriente? Nós, quando se fala a palavra mago, especialmente na Bíblia, nós vemos também a correlação como sábios. Agora, especificamente esses magos que vieram do Oriente, nós não sabemos exatamente a sua nacionalidade, seu país são desconhecidos. Eles eram uma casta de sacerdotes que revelavam profecias, explicavam preságios, interpretavam sonhos e, dessa maneira, eles faziam as suas predições. Não sabemos também, ao certo, se eles tinham alguma crença na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eles simplesmente poderiam só reconhecer a divindade do Senhor Jesus Cristo. E nós vemos no livro de Daniel, capítulo 2, quando Nabucodonosor teve aquele sonho, a primeira providência de Nabucodonosor foi: e o rei mandou chamar os magos, os astrólogos e os encantadores e os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante de Deus. E no verso 48 do capítulo 2, nós vemos o seguinte: então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes dons, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador
de todos os sábios. Essa palavra sábios, ela tem uma correlação com os magos de Babilônia. Então Daniel, aqui nos mostra, tinha uma sabedoria além desses magos que consultavam a chamada astrologia, que é condenada pela Bíblia. Daniel estava numa posição superior aonde ele recebia a revelação, não dos astros, mas recebia a revelação da parte de Deus. O pastor, a Bíblia diz, ou afirma, que eram 3 magos no Oriente, que nós encontramos às vezes nos presépios, que nessa época são montados, né? 3 personagens titulados de 3 reis magos. Mas a Bíblia diz que eram realmente 3. Esse número vem dos 3 presentes que deram para o Senhor Jesus. A tradição associou cada presente a um mago, mas não há indicação de quantos eram. Apenas sabemos que eram mais que um, sendo pessoas importantes que até foram recebidas pelo rei Herodes. Os magos provavelmente vieram com um cortejo de servos. Não era comum 2 ou 3 pessoas viajar em longas distâncias sozinhas, porque era perigoso. A Bíblia também não diz que eram reis, não há nada que indica. Nós já falamos sobre prováveis sacerdotes que eram, mas é que a tradição surgiu mais tarde dizendo que eram reis. Não sabemos os seus nomes, seu país de origem, nem o que aconteceu com eles depois de irem para casa. Apenas sabemos que eram magos do Oriente que seguiram uma estrela até Jesus. Esse fato que é importante, e o fato também deles reconhecerem a pessoa do Rei Jesus que nascera. Então, a Bíblia não fala, né, categoricamente quem eram 3, né? A referência aqui se conclui, chega-se a essa conclusão devido aos presentes, né, as dádivas, porque aqui em Mateus capítulo 2, versículo 11, diz: "E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra." Então aqui nós encontramos as dádivas, os presentes que foram oferecidos pelos magos do Oriente: ouro, incenso e mirra. Então, devido a estes presentes, ouro, incenso e mirra, costuma-se dizer que eram então 3 magos. E, pastor, uma outra pergunta que surge aqui Jesus nasceu numa manjedoura. O que é uma manjedoura? Tem pessoas que não sabem, né? Então fazem a pergunta. A manjedoura, nós já tivemos oportunidade de estar meditando nessa manhã, é um local onde normalmente existiam as chamadas estalagens, ou que seria para nós hoje uma espécie de uma hospedaria ou um hotel, e eram locais apropriados onde ficavam os animais no pátio e as pessoas ficavam em aposentos no andar superior que cercava o pátio, porque antigamente não tinha o seu automóvel. Hoje, quando você vai se dirigir numa pernoite, você deixa o seu carro no estacionamento e vai repousar.
Assim também os animais que serviam de locomoção, eles ficavam no pátio, se alimentavam, e ali tinha toda uma infraestrutura para que eles também tivessem um descanso. E os donos, eles iam para a parte superior, aonde eles podiam repousar. Só que no caso de José e Maria, eles não encontraram lugar na estalagem. E eles tiveram que ficar, então, uma espécie ao relento, junto aos o pátio onde estavam os animais. Certo. Uma outra pergunta, pastor. Vamos ver aqui. Onde Jesus nasceu? Exatamente aonde Jesus nasceu. O Senhor Jesus nasceu na cidade de Belém. A cidade de Belém era Belém Efrata. Essa cidade era famosa por ser a cidade onde o rei havia nascido, né? E Belém é uma cidade que ficava muito próxima da cidade de Jerusalém, e assim, com o decreto de César Otávio, nos tempos de Quirino, houve um censo, e naquela época o censo ele dizia para que as pessoas viessem até a região onde a sua família tinha nascido, e isso ocorreu com José e Maria. Esta é a cidade que hoje ainda existe, é uma cidade que é uma cidade que a maioria dos seus moradores são os chamados palestinos, e o exército de Israel, ele fica nos arredores desta cidade. Inclusive existe na tradição uma igreja católica que foi construída pela mãe do imperador Constantino, simbolizando o local aonde o Senhor Jesus nasceu. Então temos uma outra pergunta aqui, o pastor, que quando o anjo apareceu para José, dizendo que ele deveria receber Maria como sua esposa, porque o que nela estava gerado era resultado do Espírito Santo. Ele também disse que quando Jesus nascesse, deveria colocar o nome dele Jesus. E vamos ler o texto aqui, Mateus capítulo 1 e 21. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E eu gostaria que o pastor falasse um pouco sobre essa expressão, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, o Senhor Jesus nasceu com esta finalidade, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Eu creio que isso aqui é uma mensagem que nós devemos frisar, né? Muito nessa época do Natal. Fala-se muito sobre o nascimento de Jesus, as famílias vão se reunir, vão trocar presentes, vai ter uma grande ceia. E aqui o anjo foi bem claro, ele vai nascer. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então Jesus, ele é o Salvador, ele veio para salvar. O que o pastor tem a dizer sobre Jesus, nasceu para salvar? Salvar do quê? Em primeiro lugar, na Bíblia, a Bíblia dá muita ênfase para o nome. Isso é muito importante. Vejamos o nome de Deus, né? Hoje as pessoas utilizam de uma maneira incorreta
o nome de Deus. Ah, porque Deus falou comigo, porque Deus fez isso, porque Deus fez aquilo, porque Deus me mandou falar. Antigamente, os judeus, eles tinham muita reverência ao nome de Deus. E o nome de Deus, ele foi sendo revelado aos poucos. Com relação ao nome do Senhor Jesus Cristo, demonstra a sua identidade. Ele é uma forma grega do hebraico, Yeshua, que é o nome de Josué, que significa o Senhor salva. Essa é a referência ao nome do Senhor Jesus. O termo do nome define a futura missão do Filho de Maria, que é salvar o seu povo dos seus pecados. Queria que o irmão, como o irmão já leu no verso 21, o pecado é o maior inimigo da raça humana. Ele arruína a vida e a alma da pessoa. Então, através da morte expiatória do Senhor Jesus e do poder santificador do Espírito Santo, que vem a Jesus, a pessoa é libertada da culpa e da escravidão do pecado. Daí a importância do nome do Senhor Jesus Cristo. Né? E além do nome de Jesus, ele também é Cristo. Cristo no grego significa Messias, significa ungido. E sempre quando vamos, na minha opinião, fazer referência ao nome Jesus Cristo, nós devemos ter o cuidado também de colocar Senhor Jesus Cristo. Não escrever simplesmente como nós lemos nos livros, às vezes nos comentários, as pessoas colocam Cristo. Penso eu que o certo sempre é colocarmos Senhor Jesus Cristo, que é uma maneira de respeitosa para com o nome do Senhor Jesus Cristo, e também termos o cuidado, a reverência de não falarmos o nome do Senhor Jesus de uma maneira, muitas das vezes, muito banal, porque o nome de Jesus merece todo o nosso respeito e a Bíblia fala que todo joelho se dobrará, independente de se aceitar ou não, o nome do Senhor Jesus Cristo. E até os demônios respeitam, né? Tão importante é que o Senhor Jesus nasceu para salvar, né? Ele é o nosso Salvador. Inclusive, quando ele esteve na casa de Zaqueu, o publicano, ele foi muito claro quando disse, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, Jesus nasceu para salvar o perdido. E ele continua salvando.